Olá novamente. Hoje é um dia um pouco triste porque é a nossa última aula, mas também muito feliz porque vocês já chegaram no ponto e que vocês sabem tudo o que vocês precisam saber sobre metabolismo. Vocês conseguem entender o que está acontecendo com o corpo de um animal em diferentes situações metabólicas. E o que a gente vai fazer hoje é demonstrar esse conhecimento, revisar a integração metabólica, agora do ponto de vista de situações metabólicas diferentes, tanto situações fisiológicas no começo da aula, como situações patológicas, como em doenças mais no final da aula. Só voltando atrás e juntando todo aquele conhecimento que vocês já têm. Então a gente vai começar pensando numa situação de jejum, uma situação em que você acordou de manhã e ainda não comeu, não fez uma refeição e, portanto, está com uma glicemia, com os níveis de glicose circulantes baixos. Nessa situação, a gente viu que as células alfa pancreáticas, as ilhotas pancreáticas, secretam glucagon. E glucagon é o hormônio integrador de todas as respostas fisiológicas ao jejum. A secreção de glucagon vai levar ao aumento de glucagon na corrente sanguínea e esse glucagon vai chegar nas células periféricas, onde ele vai se ligar a receptores do tipo GPCRs, receptores acoplados a proteínas G. Esses receptores que têm 7 alfas-hélices transmembrana, quando ligados no glucagon, vão fazer com que tenha uma alteração estrutural e a proteína G vai trocar GDP por GTP. Isso também faz com que essa proteína G se desligue do receptor e interaja com a adenilato ciclase, que é uma enzima que produz AMP cíclico a partir de ATP. A AMP cíclico é um ativador da proteína quinase A. E a proteína quinase A ativada vai fosforilar e inativar a glicogênio sintase. Então, no jejum, você não tem síntese de glicogênio, porque a glicogênio sintase está inibida. Ao mesmo tempo, a proteína quinase A fosforila e ativa a glicogênio fosforilase quinase. E a glicogênio fosforilase quinase fosforila e ativa a glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase ativada é a enzima que faz a quebra, a fosforólise de glicogênio, liberando glicose 1-fosfato, que é transformado em glicose 6-fosfato nos diferentes tecidos. Isso quer dizer que a gente está fazendo glicogenólise, a gente está quebrando moléculas de glicogênio. E a glicogenólise no fígado pode gerar glicose, porque o fígado tem glicose 6-fosfatase. Essa glicose cai na corrente sanguínea e mantém a glicemia, corrige essa baixa glicemia, mantendo os níveis de glicose na corrente sanguínea. Isso é muito importante porque a gente viu que neurônios e hemácias, por exemplo, só usam glicose como fonte de ATP. Então, hipoglicemia seria muito grave, mas é corrigida no período de jejum pela liberação de glucagon na corrente sanguínea. Além disso, o glucagon também age na via glicolítica e neoglicogênica. O glucagon no fígado, a gente viu, ativa a fosfenolpiruvato carboxiquinase, que é a enzima que converte oxaloacetato, com 4 carbonos, em fosfenolpiruvato com 3 carbonos. Essa reação é a primeira reação da neoglicogênese após a formação de oxaloacetato a partir de piruvato. É uma reação chave na regulação da neoglicogênese, do metabolismo de glicose no fígado. Além de aumentar a atividade de fosfenolpiruvato carboxiquinase, o glucagon também é um ativador da frutose 2,6-bisfosfatase. E a frutose 2,6-bisfosfatase também vai ser alostericamente ativada na presença de fosfenolpiruvato, que a gente acabou de ver é mais produzido na presença de glucagon no fígado. Então você vai ter muita atividade de frutose 2,6-bisfosfatase, diminuindo os níveis de frutose 2,6-bisfosfato. Ao mesmo tempo, a fosfofrutoquinase 2, que forma a frutose 2,6-bisfosfato, está pouco ativa, porque tem pouca insulina nessa situação e insulina é ativador hormonal da fosfofrutoquinase 2. Então a gente vai ter baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato no fígado no jejum. O resultado disso é que você tem pouca inibição da frutose 1,6-bisfosfatase, que é uma enzima da neoglicogênese também.
Isso quer dizer que você está ativando o início e mais para o fim da via neoglicogênica. Você está fazendo neoglicogênese no jejum. É a união da neoglicogênese com a glicogenólise que vai manter os níveis glicêmicos, mantendo o funcionamento de células que funcionam só na presença de glicose. Onde que acontece a neoglicogênese ou gliconeogênese? No fígado e um pouquinho também nos rins. Só que neoglicogênese não acontece miraculosamente. A gente precisa de duas coisas para sintetizar a glicose. Uma é uma fonte de carbonos e outra é uma fonte de ATP, porque tem um custo energético associado a sintetizar a glicose. A fonte de carbonos são principalmente aminoácidos, que vêm do tecido muscular, e a fonte de ATP é principalmente a quebra, a beta-oxidação de ácidos graxos. A gente vai ver agora como que a gente forma os aminoácidos para ser fonte de carbonos para a neoglicogênese e como que a gente degrada ácidos graxos como fonte de ATP de um período de jejum. Começando por metabolismo de aminoácidos, como que a gente degrada proteínas para os seus aminoácidos. No jejum, a gente viu que há uma sinalização para a proteína muscular em que ela é ubiquitinada, marcada para degradação aos seus aminoácidos respectivos pelo sistema proteasoma-ubiquitina. Essa degradação da proteína nos seus aminoácidos vai resultar na produção de aminoácidos diferentes. Eles são transformados em dois aminoácidos principais, alanina e glutamina, por processos de transaminação, que são transformações entre aminoácidos e alfa-cetoácidos. Alanina e glutamina caem na corrente sanguínea e são transportados até o fígado. E no fígado também sofrem a ação de transaminases, gerando vários aminoácidos diferentes, dentre eles a arginina. A arginina é muito importante como sinalizador dentro do fígado, porque ela aumenta a síntese de N-acetilglutamato. Ela ativa alostericamente a N-acetilglutamato sintetase. E a produção de N-acetilglutamato é um sinal para iniciar o ciclo da ureia. Na verdade, N-acetilglutamato é um ativador alostérico da carbamoilfosfato sintetase, que é a primeira enzima do ciclo da ureia. Então, a presença de aminoácidos no fígado vai ativar o ciclo da ureia, e o ciclo da ureia vai remover os grupos amino dos aminoácidos, formar a ureia. Essa ureia vai ser transportada pelo sangue e eliminada na urina, vai ser colecionada pelos rins, né, e eliminada na urina. Então agora a gente removeu o grupo amino dos aminoácidos, sobrou a cadeia carbônica desses aminoácidos. O que acontece com essas cadeias carbônicas num período de jejum? Depende do aminoácido. Cadeias carbônicas diferentes vão parar em lugares diferentes do mapa metabólico. Algumas dessas cadeias carbônicas, todas que estão marcadas em amarelo, são capazes de gerar glicose. E a gente viu que a neoglicogênese está ligada nesse período de jejum por causa da sinalização por glucagon. Outros aminoácidos são capazes de formar acetil-CoA e, portanto, são capazes de formar corpos cetônicos num período de jejum. Corpos cetônicos também são exportados pelo fígado junto com glicose no jejum e são usados como fonte de energia em vários órgãos. Um grande exemplo é o coração, mas músculo também usa corpos cetônicos. Então, o metabolismo de aminoácidos está suportando como fonte de carbonos a neoglicogênese e também contribuindo para a formação de corpos cetônicos. Mas para essa síntese de glicose a partir das cadeias carbônicas de aminoácidos, a gente precisa de ATP. De onde que vem esse ATP? Vem do metabolismo de lipídios, que também é estimulado durante o período de jejum. Então a gente viu que o glucagon, secretado de novo pelas células alfa do pâncreas, ao se ligar em receptores de 7 voltas e estimular a formação de AMP cíclico nos adipócitos, no fígado, em outros órgãos que têm depósitos de triacilgliceróis, por exemplo, o músculo tem um pouco também, vai ativar a lipase hormônio sensível. E a lipase hormônio sensível fosforilada e ativada vai clivar triacilgliceróis, hidrolisando eles em 3 ácidos graxos mais glicerol. Glicerol cai na corrente sanguínea e os ácidos graxos caem na corrente sanguínea e são absorvidos por células periféricas que podem usar esses ácidos graxos como fonte de energia. O próprio glucagon também inibe a acetil-CoA carboxilase. A acetil-CoA carboxilase, além de hormonalmente inibida por glucagon,
também é alostericamente inibida por palmitato e palmitoil-CoA. Isso significa que ela está inibida numa situação de jejum e a gente tem pouca formação de malonil-CoA. Essa baixa formação de malonil-CoA é importante no jejum porque malonil-CoA é um inibidor da carnitina palmitoil-transferase, da CPT, que é aquela enzima que transfere ácidos graxos para dentro da mitocôndria. Se você não tem inibição dessa enzima, você tem transferência de ácidos graxos para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria acontece a beta-oxidação. Então você tem a degradação desses ácidos graxos formando os NADs e FADs, é FADH2, está errado nesse slide do Menninger, formando NADs e FADs, que são fontes de energia na cadeia respiratória mitocondrial, e formando também acetil-CoA como produto final da beta-oxidação. Então, o que você vai ter em termos de metabolismo de lipídios no jejum? Você vai ter degradação de triacilgliceróis, beta-oxidação estimulada e baixa síntese de ácidos graxos, porque a acetil-CoA carboxilase está inibida. E o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa? No fígado, especificamente, o ciclo de Krebs está inibido porque o oxalacetato está desviado para a neoglicogênese. Mas nos outros órgãos, o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa podem funcionar ou não. O que vai determinar se eles funcionam ou não são os níveis de ATP intracelulares. Se o ATP está alto dentro da célula, o ATP alto vai significar ADP baixo. Então, a ATP sintase vai funcionar pouco, o potencial de membrana vai aumentar, isso vai inibir a reoxidação de NAD e FAD na cadeia respiratória, porque você precisa bombear prótons contra alto potencial de membrana. Isso é menos favorável termodinamicamente. Inibindo a reoxidação de NAD e FAD e alto ATP, você tem uma inibição do ciclo de Krebs, também inibição da beta-oxidação, porque falta NAD e FAD para a beta-oxidação. Se o ATP está baixo dentro da célula, a ATP sintase passa a funcionar mais, porque tem alto ADP, baixa o potencial de membrana e começa a reoxidar NAD e FAD na cadeia respiratória. Nessa situação você tem estímulo também ao ciclo de Krebs nos tecidos que não são fígado, que não fazem neoglicogênese, e também estímulo à beta-oxidação, que você tem NAD e FAD oxidados para a beta-oxidação funcionar. Então, desse modo, tanto a fosforilação oxidativa quanto o ciclo de Krebs são menos sensíveis à situação hormonal do jejum, ao glucagon em si, e muito mais sensíveis aos níveis de ATP. Enquanto a situação hormonal flutua minuto a minuto e talvez dure algumas horas, a situação de nível de ATP flutua segundo a segundo. A gente tem um ajuste fino metabólico determinado por essa regulação da fosforilação oxidativa que varia, flutua a cada fração de segundo, a cada variação dos níveis de ATP e vai mantendo os níveis de ATP mais ou menos no mesmo nível, né? A gente chama isso de estado estacionário, uma flutuação constante que mantém esses níveis de ATP sempre mais ou menos no mesmo nível. Bom, então a gente viu a situação de jejum. Vamos imaginar agora que a gente acabou de comer, ou esse animal acabou de comer, nosso pet acabou de receber o café da manhã dele, comeu uma refeição que tem todos os ingredientes diferentes, tem carboidratos, tem lipídios e tem proteínas, e houve, portanto, um aumento da glicemia, um aumento da glicose circulante por causa da absorção desses carboidratos na dieta. A gente viu que com o aumento da glicemia, você tem um aumento da glicose dentro da célula beta, e com alta glicemia, porque a célula beta tem glicoquinase, uma enzima de baixa afinidade, a célula beta passa a formar glicose 6-fosfato, que ela não forma quando a glicemia está baixa. Essa glicose 6-fosfato, então, segue a via glicolítica, segue ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e produz ATP em altas quantidades dentro da célula beta. Esse ATP inibe canais para potássio da célula beta, causando despolarização e a entrada de cálcio na célula beta, que é o sinal para a secreção de insulina. Então, quando aumenta a glicemia, a gente secreta insulina nas nossas células beta. Essa insulina é um inibidor hormonal da GSK3, da glicogênio sintase quinase. Então, você vai ter menos fosforilação e menos inativação da glicogênio sintase. Ao mesmo tempo, a insulina ativa a fosfoproteína fosfatase,
Então você vai ter mais desfosforilação da glicogênio sintase que estava fosforilada em outro momento. Glicogênio sintase predomina na forma desfosforilada e na forma ativa. E, portanto, você tem síntese de glicogênio nos vários órgãos que sintetizam glicogênio. Ao mesmo tempo, a insulina estimula a desfosforilação da glicogênio fosforilase. Isso inativa a glicogênio fosforilase e inibe a degradação de glicogênio. Então, de novo, você tem síntese e não tem degradação de glicogênio. Onde que você tem síntese de glicogênio? Onde que você tem glicogênese? Em vários órgãos diferentes. Você tem síntese de glicogênio no fígado, nos rins e, muito importantemente, síntese de glicogênio nos músculos no período pós-prandial. Os músculos acumulam glicogênio, esse glicogênio é quebrado também em períodos de jejum ou em períodos, principalmente quando você leva um susto sobre estímulo da adrenalina. A diferença do glicogênio do músculo para o fígado é que a glicose fixada no glicogênio do músculo nunca mais vai sair daquela célula, ela vai ser usada naquela célula muscular, porque o músculo não tem glicose 6-fosfatase. Mas todos esses órgãos contribuem para a absorção dessa glicose em excesso na corrente sanguínea através da formação de glicogênio. Mas não é só a formação de glicogênio que vai ajudar a remover a glicose em excesso da corrente sanguínea. A gente também tem via glicolítica estimulada em alguns órgãos no período pós-prandial. Então a gente viu que a insulina no fígado estimula a piruvato quinase, que é a última enzima da via glicolítica, que converte fosfenolpiruvato em piruvato. Os níveis de fosfenolpiruvato, então, no período pós-prandial no fígado, vão estar baixos. Se o fosfenolpiruvato está baixo e também não tem glucagon, você não vai ter atividade de frutose 2,6-bisfosfatase. Ao mesmo tempo, você tem a atividade aumentada de fosfofrutoquinase 2, porque a insulina está presente. Você vai ter formação e não hidrólise de frutose 2,6-bisfosfato, vai acumular frutose 2,6-bisfosfato. E a frutose 2,6-bisfosfato é o principal regulador alostérico da fosfofrutoquinase 1, da enzima-chave da regulação da via glicolítica. Você vai ter um estímulo muito grande à via glicolítica, tanto no começo da via glicolítica, da fosfofrutoquinase 1, quanto no fim da via glicolítica na piruvato quinase, que a gente acabou de ver. Então, o fígado está fazendo glicólise, o fígado está convertendo glicose em piruvato. Esse piruvato entra na mitocôndria e vira acetil-CoA, e acetil-CoA é um precursor para a síntese de lipídios. Esse precursor para a síntese de lipídios, a gente vai ver o mecanismo de regulação dessa síntese de lipídios. Onde que acontece essa regulação? A gente viu que ele acontece no fígado e a gente também viu que o tecido adiposo também tem via glicolítica estimulada por insulina. Então, esses dois órgãos são muito importantes para absorver a glicose em excesso, não só produzindo glicogênio, que o fígado acumula em grandes quantidades, mas também produzindo lipídios a partir de glicose, que são acumulados tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Tanto que se você tem uma falta de tecido adiposo, você tem diabetes, você tem hiperglicemia, porque você tem falta de absorção dessa glicose em excesso. Então a gente viu que a glicólise gera piruvato, gera acetil-CoA. A gente também viu que a acetil-CoA, ao se combinar com oxalacetato dentro da mitocôndria, gera citrato. Citrato consegue sair da mitocôndria, tem transportadores para isso, e ele faz duas coisas. Uma das coisas que citrato faz é regular a atividade da fosfofrutoquinase 2, mas citrato diminui a velocidade da via glicolítica porque diminui a produção de frutose 2,6-bisfosfato. Esse é um ajuste fino da velocidade da via glicolítica. Enquanto a insulina vai acender a via glicolítica por muito tempo, os níveis aumentados e diminuídos de citrato vão fazer flutuar um ajuste fino dessa velocidade da via glicolítica. Mas o citrato fora da mitocôndria também tem um destino metabólico. Citrato fora da mitocôndria é metabolizado pela citrato-liase, gerando acetil-CoA fora da mitocôndria. E acetil-CoA, na presença de insulina, vai virar malonil-CoA, porque a acetil-CoA carboxilase vai estar desfosforilada e ativa. Malonil-CoA é precursor da síntese de ácidos graxos. Então, na presença de malonil-CoA, você vai ter estímulo à produção de ácidos graxos
você está produzindo lipídios a partir do citrato acetil-CoA que você produziu a partir de glicose. Ao mesmo tempo, a malonil-CoA está inibindo a carnitina palmitoiltransferase, então você não vai ter beta-oxidação, você não tem degradação de lipídios no período pós-prandial. Resumo de tudo isso, que em período pós-prandial, na presença de insulina, você tem biossíntese de triacilgliceróis, síntese de lipídios, você não tem degradação de triacilgliceróis nem beta-oxidação. E o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Novamente, eles flutuam segundo a segundo. A síntese de lipídios gasta ATP, a gente viu isso. Então, as diminuições de níveis de ATP vão fazer com que a fosforilação oxidativa funcione mais rapidamente. Assim que repuser esses níveis de ATP, vai inibir novamente a fosforilação oxidativa e você não vai ter mais síntese de ATP. Isso vai flutuar segundo a segundo de acordo com os níveis de ATP naquela situação. Isso é o que acontece em termos de metabolismo de lipídios. Vamos ver agora o que acontece em termos de metabolismo de aminoácidos. Quando você acabou de comer proteínas, essas proteínas são absorvidas, quebradas a seus aminoácidos, e esses aminoácidos chegam no fígado. O fígado pode não fazer nada com esses aminoácidos, pode deixar eles passarem para a corrente sanguínea, e esses aminoácidos podem virar proteínas no tecido periférico, inclusive estimulados pela insulina. Esses aminoácidos também podem virar proteínas do próprio fígado ou proteínas produzidas no fígado que são do sangue, as proteínas plasmáticas. E podem ser transformados em outras moléculas que contêm nitrogênio também no fígado. Mas se você tiver aminoácidos em excesso no fígado, você novamente vai estimular a deaminação de aminoácidos pelos mecanismos que a gente viu iguaizinhos no jejum, formando ureia. E numa situação pós-prandial, a cadeia carbônica desses aminoácidos não vai gerar predominantemente glicose, porque a neoglicogênese está inibida, vai gerar lipídios, porque a via glicolítica e a síntese de lipídios estão todas ligadas no período pós-prandial. Então nós vimos duas situações em que você tem diariamente uma flutuação entre as duas, né? Você tem um período de jejum e um período pós-prandial, os hormônios regulatórios dessas duas situações determinando o que está acontecendo em situação fisiológica. Vamos ver agora o que acontece em situações patológicas. Eu trouxe para vocês algumas doenças da medicina veterinária. A primeira doença que eu quero lembrar é uma que eu apresentei para vocês na aula de glicogênio. Eu apresentei para vocês aqueles dois filhotes de cães malteses que tinham uma deficiência de crescimento, que a gente chegou à conclusão que era por causa de doença de von Gierke, que era uma deficiência da glicose 6-fosfatase no fígado. Naquela aula eu falei para vocês que vocês eram capazes de entender por que esses animais tinham hipoglicemia, porque a glicose sanguínea era mais baixa do que o normal. Mas que vocês ainda não eram capazes de entender todos os outros exames laboratoriais alterados desses animais. Agora vocês são capazes de entender tudo isso. Vamos ver o que acontece na doença de von Gierke em termos de regulação de metabolismo. Então, lembrando a doença de von Gierke, é deficiência de glicose 6-fosfatase, e uma característica dela é que ela acontece com hipoglicemia. A glicemia de jejum é mais baixa do que a glicemia normal de jejum. Por que isso? Porque nesses animais a degradação de glicogênio vai para a glicose 1-fosfato, vai para a glicose 6-fosfato, mas glicose 6-fosfato não consegue ser transformada em glicose, porque falta glicose 6-fosfatase no fígado. Também tem neoglicogênese formando glicose 6-fosfato, mas a glicose 6-fosfato da neoglicogênese também não vira glicose. Então você tem uma deficiência da produção de glicose no fígado a partir de tanto glicogênio quanto neoglicogênese. E isso gera a hipoglicemia de jejum. Uma hipoglicemia de jejum bastante grave, porque ela afeta tanto a neoglicogênese quanto a glicogenólise. Então, dois mecanismos diferentes de correção de glicemia são afetados nessa doença. Ao mesmo tempo, porque você tem um acúmulo de glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfato é um ativador alostérico da fosfoproteína fosfatase. Então você vai ter uma relativa desfosforilação da glicogênio sintase em relação ao que seria esperado no período de jejum, no período de predominância de sinalização de glucagon. E essa glicogênio sintase vai ficar mais ativa e vai levar a mais síntese de glicogênio.
Então, muito glicogênio vai se acumular no fígado, isso leva a esse aumento do tamanho do fígado, que é característico dessa doença. Então, você tem um acúmulo de glicogênio secundário ao defeito metabólico, levando a esse aumento de glicose 6-fosfato. Bom, outra característica da doença de von Gierke é que existe um aumento de ácidos graxos livres circulantes acima do normal e um aumento muito grande de corpos cetônicos relativo aos níveis normais. Por que isso? Porque esses animais têm hipoglicemia. Hipoglicemia na célula pancreática, na célula alfa-pancreática, vai levar à secreção de glucagon. E secreção de glucagon leva à ativação da lipase hormônio sensível, degradando triacilgliceróis nos vários tecidos que acumulam triacilgliceróis. Isso vai levar a mais ácidos graxos circulantes na corrente sanguínea, que é o que a gente está medindo aqui. Além disso, esses ácidos graxos circulantes vão ser metabolizados. Esses ácidos graxos circulantes, na presença de glucagon, você tem pouca formação de malonil-CoA. E malonil-CoA é um inibidor da carnitina palmitoiltransferase. Então, os ácidos graxos conseguem entrar na mitocôndria porque a carnitina palmitoiltransferase não está inibida. Entrando na mitocôndria tem beta-oxidação, formação de acetil-CoA. Mas essa acetil-CoA no fígado não consegue entrar no ciclo de Krebs e produzir energia a partir do ciclo de Krebs, porque o oxalacetato está desviado no sentido de produzir glicose. A gente viu que tem neoglicogênese, só não completa a neoglicogênese para na glicose 6-fosfato. Tá? Essa glicose 6-fosfato vai desviar essa produção, essa quantidade de oxalacetato nesse sentido, então não tem como o oxalacetato se condensar com a acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. A acetil-CoA, quando se acumula no fígado, produz corpos cetônicos e aí você tem esse aumento enorme de corpos cetônicos circulantes, típicos dessa situação de exacerbação da sinalização de glucagon. Isso acontece também no diabético, que a gente viu, um aumento de corpos cetônicos. Além disso, nos animais com doença de von Gierke, tem um aumento da ureia circulante, mas não tem alteração de ALT, que é uma transaminase, então não tem lesão do fígado, e não tem alteração de creatinina. Creatinina é medida frequentemente como uma maneira de você determinar se tem alteração de função renal. Então não tem lesão do fígado, não tem lesão renal, mas tem aumento de ureia. Por que tem aumento de ureia? Porque o glucagon sinaliza para degradação de proteína muscular, aumento de aminoácidos circulantes, isso aumenta aminoácidos no fígado, inclusive a arginina, que vai ativar a produção de N-acetilglutamato, ativando a carbamoilfosfato sintetase, a primeira enzima do ciclo da ureia. Então você vai ter mais produção de ureia e vai detectar esse aumento dessa produção de ureia na corrente sanguínea desses animais com deficiência de glicose 6-fosfatase. Essa ureia também vai ser retirada pelos rins, mas nesse caso, como tem uma produção exacerbada, você tem um aumento de ureia circulante. A última característica da doença de von Gierke é uma acidose com diminuição dos níveis de CO2 na corrente sanguínea. Então o pH está ácido e os níveis de CO2 estão baixos. Por que isso? Porque todo metabolismo, em geral, gera ácidos. E essa exacerbação de degradação de ácidos graxos, gerando corpos cetônicos, gera muito ácido. Isso acidifica o sangue, diminui o pH. Mas isso também desloca o equilíbrio do equilíbrio ácido-base sanguíneo, no sentido de produzir mais ácido carbônico, que descarboxila, né, que se quebra em água e CO2. O aumento de CO2 na corrente sanguínea leva a um aumento respiratório, uma resposta cerebral que aumenta a nossa velocidade respiratória, removendo esse CO2. Na verdade, você tem uma remoção de CO2 que compensa parcialmente essa alteração de pH, esse aumento de produção de prótons. Então você tem uma acidose metabólica e uma compensação parcial através de remoção de CO2, com diminuição de níveis de bicarbonato também, tipicamente na acidose metabólica. Essa é a doença de von Gierke. Vamos ver um outro caso clínico. Aqui é um caso clínico de um furão, ele tem 5 anos e há 2 meses ele apresenta baixa atividade física. Furão geralmente é um animal bastante agitado, mas esse está bem menos ativo do que o normal.
Há um mês ele começou a arrastar as pernas traseiras e de repente hoje eles trouxeram ele para o pronto-socorro porque ele começou a ter tremores, parece que ele está tendo epilepsia. O animal está bem nutrido, tem musculatura preservada, mas realmente ele está respondendo pouco. Quando mediram a glicose sanguínea, viram que estava muito baixa, ele estava hipoglicêmico. Isso explica por que ele não estava apresentando um comportamento normal. Foi dada a glicose para esse furão, ele melhorou imediatamente, mas logo depois, após algumas horas, ele de novo teve um episódio hipoglicêmico. Esse furão foi diagnosticado com insulinoma, com crescimento anormal das células beta produzindo insulina demais. Na verdade, parece que insulinomas são razoavelmente comuns em furões. Tá? O que acontece quando você tem um insulinoma? Quando você tem células beta descontroladamente produzindo insulina demais. Se você tem insulina demais, você não vai ter inibição da glicogênio sintase. Você não vai ter fosforilação da glicogênio sintase. Então, a glicogênio sintase está muito ativa, fixando glicose na forma de glicogênio. Quando você tem muita insulina circulante também, você vai ter muita atividade da piruvato quinase, a última enzima da via glicolítica no fígado. Então, você vai ter baixos níveis de fosfoenol piruvato. Baixos níveis de fosfoenol piruvato e alta insulina resultam em altos níveis de frutose 2,6-bisfosfato. E muita frutose 2,6-bisfosfato vai levar à atividade da fosfofrutoquinase 1. Isso significa que globalmente você está fixando glicose como glicogênio e também está metabolizando glicose na via glicolítica, diminuindo os níveis de glicose na corrente sanguínea. Tá? Para onde que está indo essa glicose? Na presença de insulina alta, você vai ter ativação da síntese de lipídios. Então, você está pegando essa glicose da corrente sanguínea e produzindo lipídios. O problema é que você está fazendo isso em níveis patológicos, porque tem muita insulina, diminuindo os níveis glicêmicos muito seriamente. Como que você pode inibir isso? Como que você pode tratar isso? Uma maneira é tirar esse insulinoma, tirar o tumor que está gerando insulina demais, mas às vezes é difícil até de encontrar esses insulinomas porque eles são muito pequenos. Uma outra maneira é inibir a secreção de insulina. E você pode fazer uma inibição da secreção de insulina através do uso de drogas que fazem uma ativação de canais para potássio. Então, insulina é secretada quando você inibe canais para potássio na presença de alto ATP. Se você ativa canais para potássio, como por exemplo com diazóxido, que é essa droga que está aqui, você não vai ter despolarização à entrada de cálcio e tem menos secreção de insulina. Então você mantém a insulina em níveis mais normais e previne a hiperglicemia associada ao insulinoma. Mais um caso clínico para vocês, caso clínico da Sasha, uma pug de 6 anos. Preste atenção nela, porque talvez ela apareça em outras disciplinas. Tá? Ela é trazida para o médico veterinário porque ela tem fome e sede em excesso. Ela também urina muito frequentemente pela casa e parece ter perdido peso recentemente. Apesar dela ter perdido peso, quando você examina, ela parece que é levemente obesa. Então, talvez ela fosse mais obesa ainda anteriormente. E quando se fazem exames laboratoriais, se vêem alterações em vários desses exames. Uma glicemia de jejum muito alta, a ureia também alta, mas sem alteração de lesão hepática, então a ALT está normal, e a creatinina também está normal, então não é a função renal que explica essa ureia alta. Os níveis de ácidos graxos livres estão muito altos e os níveis de corpos cetônicos também. O que a Sasha tem? A Sasha tem diabetes e tem uma diabetes canina típica, que é uma diabetes em que envolve baixa secreção de insulina. Então, uma diabetes que parece mais a diabetes tipo 1 humana, é vista nos cães em que eles secretam pouca insulina, apesar dessa diabetes aparecer mais tarde na vida deles e estar associado à obesidade canina. Cães diabéticos são comuns, né? Os nossos pets, assim como nós, eles estão comendo demais, frequentemente ficam obesos, e ainda por cima alguns deles, como a gente viu com os labradores, têm defeitos de regulação de fome, então eles realmente têm uma tendência à obesidade. O que acontece numa situação de diabetes com falta de insulina? Primeiro vamos explicar a hiperglicemia. A hiperglicemia acontece por vários motivos. Se você não tem insulina, você não vai ter inibição de piruvato quinase.
se você não tem, vai ter ativação, da piruvato quinase. Se você não tem ativação da piruvato quinase, você vai ter inibição da piruvato quinase e acúmulo de fosfenol piruvato. Acúmulo de fosfenol piruvato, na presença de uma sinalização de falta de insulina, ou seja, uma sinalização do tipo de glucagon, leva à degradação de frutose 2,6-bisfosfato. Então, eu tenho baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato. Se eu tenho baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, a via glicolítica no fígado está inibida, você não tem esse estímulo à via glicolítica. Na verdade, baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato ativam a neoglicogênese. Por mais burro que pareça essa resposta metabólica, o fígado, numa situação de diabetes com falta de insulina, faz glicose a partir de cadeias carbônicas de aminoácidos, joga essa glicose na corrente sanguínea e aumenta a glicemia. Não é uma resposta inteligente porque ela não foi selecionada pela evolução. É uma resposta de um organismo doente com uma desregulação metabólica, que é essa falta de insulina. Além disso, se você não tem insulina, você tem predominância de sinalização de glucagon. E na presença de glucagon, a gente já viu, você tem ativação da glicogenólise. Você tem quebra de glicogênio, jogando mais glicose ainda na corrente sanguínea. Então você vai ter um aumento muito grande da glicemia, tanto por neoglicogênese quanto por quebra de glicogênio no fígado. Além disso, você tem um aumento da ureia sem alteração de lesão hepática ou alteração de função renal. Por que isso? A gente já viu que na ausência de sinalização por insulina, você tem predominância de sinalização de glucagon, degradação de proteína muscular, aminoácidos chegando no fígado, dentre eles a arginina, que vai ativar via formação de N-acetilglutamato a carbamoilfosfato sintetase, ativando o ciclo da ureia. Você vai ter mais produção de ureia, mais ureia na corrente sanguínea, apesar dos rins estarem eliminando essa ureia. Então você também vai ter mais excreção de ureia renal. Inclusive a excreção de ureia renal pode ser usada como um mecanismo de controle de tratamento de diabetes, para você ver se os níveis de insulina estão adequados. Além disso, você tem ácidos graxos livres e corpos cetônicos circulantes altos nesses cães com falta de insulina. Por que isso? Porque o glucagon ativa a lipase hormônio sensível, degradando triacilgliceróis aos seus ácidos graxos que caem na corrente sanguínea, aumentando os níveis de ácidos graxos livres circulantes. Esses ácidos livres circulantes vão para vários lugares, inclusive eles vão para o fígado. Mas no fígado o que acontece é que você tem uma inibição da carbamoilfosfato, da acetil-CoA carboxilase, gerando malonil-CoA em baixas concentrações. Você tem baixa malonil-CoA, você vai ter pouca inibição da entrada do ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então a CPT1, a carnitina palmitoiltransferase, está ativa, o ácido graxo entra na mitocôndria e você tem formação de acetil-CoA. Essa acetil-CoA no fígado não entra no ciclo de Krebs, pelo mesmo motivo que a gente viu antes na doença de von Gierke, porque a neoglicogênese está ativada. Então vai formar corpos cetônicos e explica essa cetoacidose, esse aumento de corpos cetônicos muito grande que você vê num cão diabético. Essa diabetes mellitus tipo 1, num resumo total, você tem degradação de proteína muscular, deaminação dessa proteína muscular no fígado. As cadeias carbônicas dessa proteína são usadas na síntese de glicose através da neoglicogênese. Ao mesmo tempo, você tem degradação de ácidos graxos formando acetil-CoA. As acetil-CoA não conseguem entrar no ciclo de Krebs, porque o oxaloacetato está desviado. Formam-se corpos cetônicos que são secretados em alta concentração. Isso acontece na diabetes canina típica e acontece no diabético tipo 1 humano. Eu falo típico porque diabetes associada à obesidade, associada a mais idade, é uma patologia muito diversa. Cada indivíduo é de um jeito, então tem muita variação entre indivíduos. A gente tem que tomar cuidado com generalizações. Mas vamos ver um outro caso clínico. Vamos ver um caso clínico de um gato, ele chama Okun, ele tem 12 anos, então já é um gato de mais idade, macho castrado, que em exames laboratoriais normais, ele não apresentava nenhuma alteração, demonstrou ter níveis de glicose muito altos,
mas todos os outros parâmetros laboratoriais estavam completamente normais. O Ocon tem diabetes mais típica da diabetes tipo 2 humana, uma diabetes causada pela idade e associada à obesidade de muitos anos. É uma diabetes em que você tem falta de resposta à insulina mais do que falta da insulina em si. Essa diabetes é muito semelhante à diabetes tipo 1, exceto que todos os efeitos são atenuados. Você tem falta de resposta à insulina, mas não é completa. E também, tipicamente, essa falta de resposta à insulina afeta o fígado primeiro e afeta o tecido adiposo muito mais tarde. É por isso que humanos diabéticos conseguem engordar. Você pensaria que sem insulina você não engordaria. Mas o tecido adiposo dessas pessoas, na verdade, ainda responde à insulina. O que acontece na diabetes mellitus tipo 2 é uma situação metabólica muito bizarra, em que você tem a falta de resposta à insulina no tecido muscular, então degradação de proteína muscular. Essa proteína muscular chega no fígado, né, os aminoácidos chegam no fígado, são deaminados e são precursores para a neoglicogênese. O fígado está respondendo como em jejum, sintetizando glicose a partir de proteínas musculares. Você tem perda de massa muscular e neoglicogênese no fígado, piorando a hiperglicemia. Essa glicose chega no tecido adiposo e o tecido adiposo ainda responde à insulina. Então esse tecido adiposo pega essa glicose e sintetiza lipídios. E é por isso que a pessoa consegue engordar apesar de ser diabética. Mas porque o tecido adiposo ainda responde à insulina, tem menos ácidos graxos circulantes e, portanto, tem menos acetil-CoA. Isso faz com que a cetoacidose seja muito rara quando se tem falta de resposta à insulina. E por isso também tende a ser assintomática esse tipo de diabetes, né? Porque é a cetoacidose que faz você passar mal quando você tem falta de resposta à insulina. Por isso, geralmente, é um tipo de diabetes que é descoberto em exames laboratoriais de rotina, não tem muito sintoma associado. Bom, último caso clínico, o caso de um coelho doméstico que era super saudável, mas levou um susto com barulho de fogos, teve um jogo de futebol e ele morreu de repente. Na verdade, coelhos e outros roedores é causa de morte frequente infartar por susto. Eles têm uma resposta adrenérgica tão grande que eles levam a falta de nutrição do tecido cardíaco e morrem de susto. Tá? Então, uma necrópsia desse coelho mostrou uma extensa área infartada no miocárdio. Infelizmente, isso acontece com roedores, inclusive com roedores domésticos. Mas vamos falar qual que é o problema e por que o coração morre, né? Morre o tecido cardíaco no infarto. Se você não tem oxigênio, o que acontece? Você não tem o receptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons. Então, NAD e FAD não conseguem doar seus elétrons porque não tem oxigênio, não tem bombeamento de prótons, e se não tem bombeamento de prótons, não tem potencial de membrana, não tem síntese de ATP através de fosforilação oxidativa. Também não tem ciclo de Krebs, porque não tem NAD e FAD oxidados para o ciclo de Krebs poder funcionar. O ciclo de Krebs precisa doar elétrons para NAD e FAD oxidados. A piruvato desidrogenase também não funciona. Tem um acúmulo de piruvato não vai para acetil-CoA, porque não tem NAD oxidado para piruvato desidrogenase funcionar. E a beta-oxidação também não funciona. A gente precisa de FAD e NAD oxidados para receber elétrons de ácidos graxos na beta-oxidação. Você não consegue fazer ATP a partir de ácidos graxos, a partir de acetil-CoA, porque o ciclo de Krebs está quebrado, né? Então a partir de corpos cetônicos, nem a partir de glicose produzindo CO2 e água. A glicose só consegue chegar até piruvato. Você vai ter um aumento da atividade da via glicolítica, porque os níveis de ATP estão baixos, mas essa atividade da via glicolítica vai para lactato, porque piruvato para lactato está desviado por causa do aumento de NADH. Isso vai gerar acidose, todo o metabolismo acelerado gera produtos ácidos, mas também vai gerar uma falta de glicose. O coração não é um órgão que acumula substratos em grande quantidade, não tem muito glicogênio para que possa funcionar a via glicolítica por muito tempo na falta de oxigênio. Aí não tem substrato, não tem como produzir ATP, esse tecido morre. Esse tecido morre e libera várias enzimas, por exemplo, creatina quinase também. Você vai ter um tecido morto, isso é a causa de morte do infarto, né? É a falta de ATP.
Mesmo se você reoxigenar esse tecido, às vezes você tem produção de radicais livres que destroem o tecido infartado. Então o infarto pode matar tanto pela falta de oxigênio quanto pela volta de oxigênio depois. Bom, isso é o que eu queria falar para vocês sobre metabolismo integrado, inclusive metabolismo em doenças. Eu não vou dar exercícios específicos para a aula de hoje, porque eu acho que a gente já fez vários exercícios de metabolismo integrado. O que eu quero sugerir para vocês é que vocês descrevam a situação metabólica, tanto fisiológica que eu descrevi hoje, quanto nas doenças que eu descrevi hoje, de maneira global. Descrevam vocês mesmos, né? Às vezes, quando vocês assistem o professor, é fácil entender o assunto, tudo faz sentido, mas na hora de descrever você mesmo é mais difícil. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode se falar na sessão de dúvidas mais tarde. Tchau, então, e obrigada.